Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer uma tiragem um pouquinho diferente, que são com 3 baralhos, que eu intercalo as mensagens. Elas ficam perfeitas, assim, uma completa a outra. É um método bem interessante que eu faço sempre, que é com o baralho do Osho, o xamânico e o da deusa. E vou fazer de novo os 3 montinhos. E você escolha entre a ametista, a turmalina e o quartzo rosa. Vamos lá? Agora eu sou nova no YouTube, então eu não sei essa coisa de ficar pedindo para dar like, para acompanhar o canal. Isso tudo é bem interessante, assim, de eu pedir para vocês, mas se vocês estão me vendo agora, para incentivar o trabalho, né? E claro, para que eu fique mais desenvolta nisso tudo, eu vou pedir para vocês darem o like e acompanharem o canal. A verdade é que eu sou terapeuta também. Eu tenho um espaço em Florianópolis e atendo com apometria, com aromaterapia e com o tarô terapêutico, que na consulta a pessoa vem e depois de ser visto toda a questão do subconsciente, daquilo que bloqueia, aquelas questões que ainda são o processo da pessoa, né? O que tem que ser feito para uma ajuda, até porque no momento que a gente descortina o subconsciente, não adianta só descortinar o que tem, o que está acontecendo, tem que também ajudar a pessoa a se conectar com o seu interior de maneira saudável, porque às vezes o subconsciente, quando ele se mostra, não é nada muito agradável, assim. A gente tem que se deparar muito com a nossa sombra, com as coisas que a gente negou por muitos e muitos anos, né? Às vezes uma vida inteira. Então, é bem interessante esse processo, né, de buscar as questões do subconsciente, buscar os porquês, aí entrar com o floralzinho, que é a consulta a consulta em si, mais uma fórmula de floral para começar, né, um tratamento. E depois também pode ser feita a apometria, a apometria feita junto com a aromaterapia, com os óleos essenciais, né, para ajudar nesse processo de cura. E a aromaterapia também pode ser feita no colarzinho, no difusor, que, na minha opinião, é uma das melhores formas de usar os óleos essenciais. Bom, vamos dividir os tarôs. E o tarô do Osho, ele traz umas mensagens muito interessantes. Ele é um tarô normal, mas com uma visão um pouco diferenciada, assim como todos os tarôs, na verdade, né? Cada tarô é diferente um do outro, mas sempre com uma mesma essência, mas talvez com uma outra forma de ser visto aquilo que se apresenta como arquétipos, né? Porque o tarô ele é feito de arquétipos, de simbolismos. E é a partir daí que a gente consegue esse acesso ao subconsciente, porque o nosso subconsciente, ele também ele assimila as coisas através de simbolismos e de arquétipos. Nós nos identificamos, às vezes, com arquétipos X, ou outro diferente, de força, de vitimismo, de trabalho, de guerra. Então, tipo, somos todos partes desse grande ser arquetípico, né? Que é o que estão no universo, assim, aqui na Terra. E estamos todos juntos nessa mandala da vida. Tudo com todos esses simbolismos dentro da gente. Bom, aqui
Então você escolha qual o montinho que lhe chama mais. Não pense muito, aquele primeiro que lhe chamar é o que é. E talvez algum outro lhe chame junto, assim, não tá errado. Pode ser porque aqui são mensagens. São mensagens mensagens do universo, do cosmos, para que você possa acessar essas questões do subconsciente com mais facilidade. O tarô, o oráculo, ele serve como um portal. É um portal quântico. Como a gente está ainda muito na questão da matéria, da matrix, né, de não conseguir ir além daquilo que a gente enxerga, o tarô, assim como os oráculos, ele nos traz um instrumento para olhar por trás daquilo que a gente acha que por trás dessa como é que eu posso dizer, da superfície, por debaixo da superfície, o além, né? O além debaixo da superfície, a gente enxergar aquilo que está obscuro na nossa psique. Então vamos lá. A mente, a baleia e Inanna. Oi, voltei. Às vezes acontece de eu ter que parar o vídeo aqui porque eu tenho a loja da minha marca, que depois eu tenho o site, tudo certinho ali na descrição. E às vezes eu tenho que parar para atender. Bom, aqui saiu uma mensagem extremamente importante. A carta da baleia é uma das mais fortes do tarô xamânico. Ela fala dos registros mais antigos da Terra, dos registros como se fossem registros acásticos da Terra estão com a baleia. São todos os sentimentos, as emoções, os porquês, as vidas passadas, os propósitos de vida, tudo a baleia, ela é como se ela tivesse todo o conhecimento. Ela é muito grande, né? Então ela é o próprio conhecimento. Então aqui essa tiragem fala muito da questão da gente buscar o nosso interior, da gente entender quem a gente é. E para isso, que estamos na mente, como eu estava falando a respeito da Matrix, como a gente está sempre muito na mente, muito na questão do que é racional, do que precisa, do que é o que tem que ser, e aquela questão do ego, da autossabotagem. Aqui mostra com a carta de Inanna, que fala sobre a sombra, sobre o quanto a gente precisa às vezes olhar para essa sombra e saber, essa sombra não deixa de ser o nosso subconsciente, que é escondido pela nossa mente. As coisas que a gente às vezes coloca como certo na nossa vida, como uma obrigação nossa ser de tal maneira, ou estar de tal maneira, ou com tal pessoa, ou em tal emprego, em tal situação, ela é nada mais do que a autossabotagem da mente frente àquilo que a gente realmente é. Então, essa tiragem é para a gente realmente olhar para dentro e, se for necessário, ir até o submundo, olhar para a sua face sombra, pois é lá que reside a nossa verdade, as nossas verdades escondidas.
para que a gente consiga alcançar essa grande sabedoria, o nosso propósito de vida aqui na Terra, as nossas questões internas, as nossas fugas, os nossos medos maiores, as nossas mágoas, aquilo que nos prende, aquilo que transforma a gente em pessoas de tal e tal maneira por causa dos nossos traumas, por causa das coisas que a gente vivenciou na vida, e sem perceber são elas que movem a nossa vida, são elas que moldam a nossa personalidade. E aí a gente diz, não, eu sou assim mesmo. Não, na verdade nós fomos feitos desta maneira, ou tal, de que a gente acha que a gente é, de acordo com aquelas coisas que a gente assimilou no nosso subconsciente, tanto as boas quanto as ruins. Se foi passado por algum trauma na infância, ou até mesmo no útero, ou até coisas muito de outras vidas também, que a gente traz na nossa energia, exatamente para resolver essas coisas aqui na Terra. A gente veio aqui para a Terra para isso, já estava lá, a gente já fez um acordinho antes de vir para cá, dizendo, não, eu tenho essa capacidade de resolver tal e tal problema e tal questão. Só que, assim, isso que essa tiragem diz, que é muito importante isso aqui, na verdade, eu não precisava nem falar das outras, porque essa tiragem já fala de todas as nossas outras questões. Se a gente fica na mente racionalizando tudo, sem perceber aquilo que nos move por trás das coisas que nos movem, é possível que a gente continue vivendo numa ilusão. Na ilusão de uma vida que poderia nem ser a nossa, na verdade. A gente só se move de acordo com aquilo que a gente tem no nosso subconsciente. E a sombra nada mais é do que isso, de que ir buscar dentro na escuridão da alma, digamos assim, as nossas respostas. Ou se a gente ficou muito tempo lá buscando coisas, será que não é a hora também de voltar para buscar o propósito real de vida? O quanto a mente já sabotou tanto a sua vida e que faz com que tu não seja exatamente quem tu gostaria de ser no fundo da tua alma. Aquela pessoa que você sempre quis ser, aquela profissão que você sempre quis alcançar, aquele relacionamento que sempre foi o seu sonho, digamos assim. O que bloqueia para ser perfeito, digamos assim? Nada é perfeito, até por isso que a gente está aqui, mas para buscar essa qualidade de vida. Então aqui essa mensagem, ela é muito perfeita para esse momento do universo, do cosmos em si, que traz para a gente essa questão de a gente buscar as nossas respostas internas e não ser mais moldado pela sociedade, pelas questões que a gente passou. Isso tudo são coisas que a gente absorveu no nosso subconsciente e até hoje a gente acha que essa é a nossa vida. E aí sofre, ou não também, mas aqueles que sofrem, né, com algumas questões assim, que não conseguem transmutar na própria vida, essa é a resposta. Todas estão no nosso subconsciente, todas estão na nossa sombra. E para a gente buscar toda essa questão do nosso propósito, compreender que a gente tem todas essas informações também dentro da gente, estão todas aqui. É necessário sair da mente. É necessário sair dessa superfície e ir um pouco mais fundo. Nem sempre é fácil. E é o que eu estava falando antes, né? Que a gente acha e descobre certas coisas, mas e aí o que vai fazer com isso depois, não é mesmo? Tipo, eu descobri que eu tenho um sério problema de crença limitante de escassez.
Tá, e o que eu vou fazer com isso agora? Como que eu vou transformar isso na minha vida? Tem que buscar alguma terapia, não adianta, é o que é. Né? A gente ficou, digamos que muito tempo na vida achando que terapia era para quem tinha sérios problemas psicológicos ou que, né, com aquela coisa de criança que tu tem que ir pro psicólogo porque é uma criança problema, né? Isso tudo é também coisas a serem tratadas agora, no nosso aqui e agora. Pra gente olhar pra gente mesmo, entender e buscar as nossas respostas. Esse é o momento da Terra. A gente se curando, a gente cura a Terra. Vamos pro próximo. Já foi tão poderosa essa mensagem. Vamos lá. Interessante. Olha só que coisa linda. Essa mensagem também é linda. Aqui nós temos o apego ao passado, que é o 5 de copas no tarô normal. A carta do lobo, que é uma carta muito linda também. E a carta de Lilith, o poder. Essa tiragem também fala da questão do subconsciente. Porque o apego ao passado nada mais é do que as recordações e os registros que ficaram no nosso subconsciente sobre as nossas questões passadas. Aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente aprendeu e que transformou a nossa persona. Porque nós somos personas. Na verdade, estamos na Terra ocupando personalidades. Porque a verdade é que nós somos seres de luz. Temos o amor incondicional dentro da gente de forma límpida. Só que foi cada vez, com as questões passadas, cada vez colocado mais e mais bloqueios em cima desse amor incondicional que a gente vibra no nosso coração. Então, essa carta vem só nos lembrar o quanto a gente tem bagagem, o quanto a gente tem de informação que transformou a nossa persona no que somos hoje. É necessário olhar para isso, mas com olhos de ressignificação de um passado. E é isso que essas duas cartas falam. Lilith é o poder. E a carta do lobo, ele fala de um professor que traz os ensinamentos necessários para a nossa vida, que já aprendeu com tudo isso, que já tem o conhecimento, tanto para passar para outras pessoas, quanto para si próprio, para buscar dentro de si o seu professor interno, e assim se reeducar, e assim se empoderar do seu conhecimento. Essa tiragem é para a gente perceber o quanto a gente tem de poder dentro da gente. Exatamente pelas nossas questões passadas, por aquilo que a gente já passou na vida. Quantas coisas dolorosas, quantas coisas bonitas, quantas coisas a gente já passou na vida e quantas coisas a gente traz de outras vidas também, né? Como eu já tinha dito. E como isso, na verdade, ressignificando isso, em vez de maldizendo aquilo que a gente passou, como seria proveitoso agradecer por todas as questões que a gente viveu no passado e dizer, eu tenho o poder do conhecimento agora, já que eu passei por essas questões. Essa é uma tiragem de ressignificação daquilo que a gente passou. Exatamente para perceber o quanto nós somos professores de nós mesmos. E o quanto a gente consegue também ajudar os outros se empoderando desse conhecimento. Somos sim poderosos, porque temos essa capacidade de transformar as nossas experiências em ensinamento. E essa tiragem, ela só diz isso.
Não se apegue a um passado de forma negativa. Compreenda que tudo que foi feito, tudo que foi vivido até hoje é um professor para se empoderar. Somos capazes de descortinar esse subconsciente que se transformou talvez em algum tipo de dor e de dúvida ou não compreender ou talvez renegar ou se questionar o porquê que eu passei, o porquê que eu estou passando por isso. Quem nunca, né? A verdade é essa. Mas o quanto isso também, se a gente olhar com outros olhos, com olhos de ensinamento, o quanto nós somos poderosos e passamos por tudo isso. E agora nós temos esse conhecimento. Mas é necessário compreender que essas questões estão no nosso subconsciente nos comandando. E que elas parem de nos comandar só tomando consciência dessas questões. A gente tem que se apoderar, na verdade. Existe essa palavra? De tudo que a gente viveu. Exatamente, como um superpoder, digamos assim. O superpoder de passar pelas dificuldades, o superpoder de sair das mágoas e transformar essas mágoas em perdão, em auto-perdão, em amor próprio, em um olhar carinhoso para si mesmo. E se entender, se compreender, se transformar, na verdade, num ser poderoso e com base, por que passou por tudo isso? Acho que esse é o recado. Para outra. Agora, o quartzo rosa, que com certeza vai trazer alguma coisa nesse sentido também. Vamos ver. Nossa, com certeza. E como sempre, né? Aqui a carta do Voltando-se para Dentro, que é o 4 de copas, que antes saiu 5. A carta do Alce Americano ao contrário. E a carta do Medo, o Medo de Kali. Kali é a destruidora. Aqui já vemos outra persona. A persona que se identifica com a questão do alce invertido, que ele é autoestima. Porém, ele como carta invertida, ele vem nos trazer as questões de um egocentrismo por medo. A pessoa que se identifica com esse tipo de arquétipo é a pessoa que ela, por medo de voltar para dentro e descortinar as suas questões internas, criou uma persona de um ser muito com uma autoestima elevada, mas que na verdade ela não chega a ser uma autoestima, porque a autoestima ela é livre, a autoestima ela é fluida e suave. Ela simplesmente a gente só se ama. Essa pessoa, ela quer mostrar para os outros o quanto ela sabe, o quanto ela é poderosa, o quanto ela é maravilhosa. Então, essa pessoa só é essa pessoa porque ela vive no medo. Por favor, não se magoe se você escolheu essa opção por causa dessa persona. Não pode não ser algo assim tão drástico, mas de alguma forma ela existe dentro da sua psique. Então é necessário olhar para isso. O quanto, na verdade, todos somos um pouco assim, né? Dentro disso a gente sempre quer ter a nossa, digamos, o nosso orgulho, a nossa certeza de que a gente que está certo. E, claro, né, níveis e níveis, mas aqui é simplesmente para a gente perceber essa persona dentro da gente, esta tendência da nossa psique,
para que a gente compreenda os porquês disso, que é para levar a vida para a nossa melhor versão, ou seja, para a nossa suavidade e fluidez na vida, no nosso amor incondicional, para viver em comunhão com o todo. Então, voltando à carta do medo, ela está muito relacionada com essa destruição dessa autoimagem que foi criada. A autoimagem desse ser inabalável. E o único motivo é o medo de voltar para dentro e compreender as questões e os medos que a gente tem na vida que nos levam a agir desta maneira mais egocêntrica, talvez, e que faz com que não alcancemos uma fluidez maior na vida, nos relacionamentos, nas nossas questões com a vida em si. E com a gente mesmo, principalmente, porque uma pessoa que está sempre nessa posição, ela está sempre numa posição de defesa. Pois ela tem que estar sempre provando para os outros e para si mesmo que ela é uma pessoa que tem essa alta importância, digamos assim. Então, essa tiragem, ela é, digamos que se fosse para nós, seria o ideal ouvir todas as mensagens, porque nós todos temos um pouco dessas personas dentro da gente. Claro que talvez a que a gente escolha e seja a mais forte no nosso sentir, né, na hora que a gente escolheu, seja aquela que mais vibra dentro da gente, aquela que precisa ser trabalhada com mais intensidade, mas todas elas estão dentro de nós, dos seres humanos. E o quanto a gente tem que trabalhar isso para que a gente consiga alcançar uma mestria de nós mesmos. O quanto a gente precisa sair desse medo de ser desvendado, digamos assim, que a gente não é tão poderoso e tão inabalável assim, trazer essa vulnerabilidade para a nossa vida, para que assim a gente consiga sair desse medo e consiga se conhecer. O voltar-se para dentro nada mais é que sair dessas questões de vozes ao nosso redor, principalmente as vozes da nossa própria mente, que está sempre dizendo, não, você não consegue, não, isso aí não é para ti, não, isso não, isso não. Então essa persona que se criou através desse alce virado, né, a autoestima exacerbada, digamos assim, ela vem para nos mostrar o quanto o medo de se realmente enxergar vulnerável faz com que a gente queira passar por cima das outras pessoas, das coisas, e não sentir realmente, não sentir com o nosso interior aquilo que a gente precisa descortinar do nosso subconsciente, das nossas questões internas. Bom, é isso. Foi muito importante todo esse conhecimento, com certeza para mim também. Eu agradeço muito mesmo por esse começo, né? E vamos continuar, porque sinto que tem muita coisa linda para acontecer ainda. Até mais!